Ok, obrigado. O Mércio disse que você respondeu sim. Respondeu o velho, ele falou ali. Tem o Matheus Henrique, está inscrito aí, gostaria de fazer alguns comentários. Matheus Henrique, pode abrir o microfone, fica à vontade. Isso. Muito bom o professor Fernando ter comentado sobre esse caso da dívida histórica, né? E eu queria fazer um comentário em cima disso, e até pedir para o professor falar um pouco disso depois, se o que eu penso faz algum sentido, né? Ou não tanto assim. Porque eu penso o seguinte, quando a gente fala de dívida histórica, a gente fala, essa é a sensação que eu tenho, como se fosse uma coisa que pudesse ser paga de alguma maneira. Ou seja, como se fosse chegar a um ponto, como se a gente fizesse alguma coisa e rapidamente pagasse uma dívida e que essa dívida deixasse de existir, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, tipo, chegou um ponto ali que a escravidão não aconteceu mais, não foram 300 anos de escravidão mais, né? Essa parte da história se apagou porque nada mais aconteceu, porque a dívida está paga. Talvez uma questão mais de linguagem, né? Mas eu pergunto se não seria mais efetivo falar em um compromisso histórico, né? Com a história da escravidão e o que aconteceu depois da escravidão. Porque falando em compromisso, dá um sentido mais de responsabilidade mesmo, né? Porque falando em dívida, me parece uma coisa que poderia ser paga facilmente, digamos assim. Né? E não é o caso. Né? Um compromisso histórico seria uma coisa mais efetiva. Eu acho que geraria menos engano, né? Porque quando a gente fala em dívida, como o professor disse, né, as pessoas já pensam que não escravizei ninguém, então não tenho nada para pagar, né? Quando a gente fala em dívida, rapidamente vem esse pensamento. Então, eu queria fazer esse questionamento. Se a gente falasse em um compromisso histórico, isso não seria mais adequado, algo nesse sentido. Bom, Matheus, eu, para ser sincero, por exemplo, eu mesmo uso pouco de dívida histórica. Eu costumo variar. Eu falo compromisso, responsabilidade histórica, compromisso histórico. Falo também de dívida histórica. Eu acho que o uso de termos diferentes, nesse caso em particular, eu acho que ele não é um problema. Eu acho que ele ajuda a compor um imaginário sobre o problema e buscar soluções. Então, particularmente, não vejo um grande problema com usar dívida histórica, mas eu mesmo não sou a pessoa que mais vai ficar repetindo essa expressão. Não recuso ela, mas também não uso tanto. Gosto, acho que o teu raciocínio tem bastante valor quando você diz, olha, é importante ressaltar a ideia de compromisso. Sim, é importante ressaltar a ideia de responsabilidade, sim, também. Acho que é válido fazer isso. Eu faria só um apontamento, que eu acho que é fundamental. O apontamento que eu acho que é fundamental é ressaltar sempre que não importa tanto o termo que a gente use, nesse caso, porque não é um engano, entende? Não é, o problema do termo dívida histórica não é que ele gera engano, não gera engano. Se engana quem quer ser enganado. Mas eu não escravizei ninguém, por que eu tenho que pagar? A mesma reflexão, alguém poderia dizer, mas por que eu sou responsável? Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Se eu não escravizei ninguém, por que eu sou responsável e tenho que fazer alguma coisa a favor de outra pessoa? Não sou responsável por nada, não tenho responsabilidade nenhuma. Quem fez, que se responsabilize. Compromisso. Não, tenho compromisso comigo, tenho compromisso com a minha família, tenho compromisso com as pessoas com quem eu assumi compromissos explicitamente. Né? O compromisso é uma espécie de contrato, e aí pode, inclusive, se resguardar num uso jurídico, que se dá a ideia de compromisso e de contrato. E o contrato se faz entre partes que acordam conscientemente em fazer uma coisa. Eu nunca assumi um compromisso com ninguém de que eu ia fazer nada, então por que eu tenho compromisso? Não tenho compromisso nenhum. Veja, o mesmo raciocínio ele cabe. E ele cabe por quê? Porque não se trata de um engano. Não é que as pessoas dizem, tá, eu me enganei, realmente, agora que você explicou, então tudo bem. Fazer a explicação do que significa dívida histórica é importante para a gente começar um processo de conscientização. Mas eu não tenho nenhuma ilusão de que fazer a explicação do sentido do termo ou trocar o termo para o outro vai fazer com que mais pessoas automaticamente compreendam a responsabilidade que a sociedade brasileira tem para com as populações que foram exploradas, oprimidas
acusadas, assassinadas, linchadas. Então, é um processo complexo. E aí, enfim, acho que vale a reflexão de usar outros termos, mas fixar que um termo aí é certo, compromisso, por exemplo, e o outro a gente tem que abandonar porque gera engano, eu acho que não. Muitas pessoas gostam de estar nessa posição do engano. A posição racista silenciosa, ela geralmente... Vou reformular. Quando você está numa posição de poder e decisão, você frequentemente pode ser racista sem falar, com aquilo que parece ser argumento racional. Por exemplo, eu fiz um estudo e levantei para publicar numa revista acadêmica de filosofia o que eu falei para vocês. 0,2% da produção da filosofia é sobre negros. 0,2%. E quase tudo que saiu nos últimos 5, 6 anos. Isso está estranho, isso nos deveria causar estranhamento e talvez até um certo embaraço. A gente deveria ficar com vergonha disso. Na minha concepção, isso deveria nos causar estranheza. Eu mandei para uma revista acadêmica, a revista recusou. A primeira revista demorou meses para me dar uma resposta, e me deu uma resposta recusando. Tudo bem, eu sabia que podia ser recusado, podiam apontar falhas no meu estudo. Não apontaram falhas no meu estudo. O argumento que me apontaram foi algo do tipo: não, mas no Brasil também se produz pouco sobre outras filosofias, além da filosofia africana que eu estava falando. No meu texto eu centrei o debate de filosofia africana. Não, por exemplo, filosofia oriental, indiana, japonesa, quase não se produz sobre isso. Me deu raiva. Me deu muita raiva. Por quê? Todos os exemplos que o cara tinha me dado, o avaliador, que eu não sei quem é uma avaliação que a pessoa nem dizer quem ela é, não diz o nome dela, uma avaliação cega que a gente chama, todos os exemplos que essa pessoa me deu são de grupos que foram racializados também. Indiano, chinês, japonês, são grupos que até metade do século XX eram considerados inferiores também, e muitas vezes ainda são considerados inferiores. Vejam o absurdo que é o modo como se estão olhando para os chineses com preconceito racial. Preconceito racial contra chinês. Aí o cara diz: mas se produz pouco sobre filosofia chinesa no Brasil também. Claro, porque esse é um grupo racializado também. Só que eles eram considerados menos piores do que os negros. E aí, se você vai ver, é mais comum você ter pessoas adeptas a considerar as filosofias orientais, indiana, e principalmente chinesa, e mais ainda a japonesa, como filosofias verdadeiras, do que pessoas considerando as filosofias negras, africanas, porque eles eram considerados menos piores do que os negros, do que os indígenas. Então, assim, mas ele está numa posição de poder, de decidir se o artigo vai ser publicado ou não, por aquela revista. Depois eu mandei para outra e a outra publicou. Ele está numa posição de poder. Ele está numa posição de poder que ele pode se refugiar numa retórica muito simples. Não, você está dizendo isso, mas tem aquilo também. Eu nunca disse que não. Eu nunca disse que produziram muito sobre essas outras filosofias. De vida histórica. Mas eu não escravizei ninguém. Isso não é uma pessoa geralmente querendo argumentar e entender o problema. É uma pessoa querendo simplesmente se livrar do problema. Não, isso não é problema meu. Eu não escravizei. Não, eu quero entender o que está acontecendo para de repente pensar o que a gente pode fazer de melhor. Não, sai daqui. Não venha falar sobre isso. Não quero saber. Então, não é o termo que vai mudar essa postura. São outras ações. Beleza, hein? Acho que é a Janine agora que tem uma pergunta aí para ti. Cadê a Janine? Tô aqui. Então, eu sou professora do IF Pinhais e eu estou fazendo doutorado na Federal. Eu estou estudando o papel do narrador na construção do processo de emancipação dos romances da Chimamanda. E o segundo romance que eu estou analisando, que na verdade foi o último que ela publicou, chamado Americana, ela vai falar, dentre muitos temas, sobre racismo também. Então, a história é sobre uma personagem da Nigéria que sai de lá para estudar nos Estados Unidos. E aí, em uma das aulas que ela está tendo, eles assistem a um episódio da série Roots. E daí, na discussão, depois de assistir esse episódio, os personagens
é bem claro assim que fica dividido assim entre 3 blocos. Então tem o bloco dos brancos, o bloco dos negros afro-americanos e o bloco dos nigerianos. E aí a discussão se dá principalmente entre os nigerianos, não, os negros de fora do país, de fora dos Estados Unidos. E aí eles começam a discutir em relação a por que a palavra nigger foi omitida, no caso censurada, na versão que foi para a televisão. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como pensar, então, a manifestação do racismo estrutural na língua? Então, palavras como nigger, no caso, né, que a gente viu ali, do exemplo que eu dei, elas realmente deveriam ser censuradas? E uma das questões que é colocada no romance é que essas palavras, elas são ofensivas dependendo de quem fala, ou elas são ofensivas independentemente do contexto. E aí, antes de eu encerrar minha fala, eu queria fazer só um comentário que tem relação com a pergunta do Matheus, sobre o comentário, aliás, né, sobre a questão da dívida histórica, porque no romance também tem um episódio ali, uma cena que vai falar sobre essa questão. Então a personagem diz assim: se as pessoas até hoje vivem com heranças que foram construídas na época da escravidão, com base na exploração do trabalho escravo, por que não haveria também uma herança para a população negra decorrente dessa exploração? Então é uma reflexão que ela coloca ali, que eu acho que tem relação com tudo que foi falado aqui. Concordo perfeitamente contigo, assim. Não falar de história é uma forma perfeita de naturalizar que as pessoas são ricas porque elas são ricas, que elas mereram, que elas simplesmente fizeram tudo certinho. É um pouco aquela história do empreendedor. As pessoas são ricas porque uma pessoa teve uma ideia legal, abriu um negócio, e aí o negócio deu certo, daí ela deixou a herança para o filho dela, porque ela fez tudo certinho, bonitinho, legalzinho. Tá, ok, você vai ter casos de pessoas que tiveram uma ideia legal, que colou, e a pessoa conseguiu progredir financeiramente com isso, e deixou a herança, e supostamente não fez nada de errado. Vai ter casos como esse. Mas é um salto muito grande disso, de contar essa narrativa do pequeno empreendedor ficando rico, de olhar para a história e ver como que as famílias mais ricas se tornaram as famílias mais ricas, como que os bancos mais ricos e historicamente mais relevantes se tornaram os bancos mais ricos e historicamente mais relevantes. É muito, muito, muito diferente. E aí a gente começa a olhar as histórias e começa a achar um monte de problema. E, bom, a gente tem duas opções: fechar os olhos a respeito desses problemas, ou abrir os olhos e começar a olhar de frente, né? Por exemplo, o processo de escravização africana foi um caminho para o financeiro se tornar o que ele é. Boa parte das maiores empresas de seguros do mundo, e mais ricas empresas de seguro do mundo, surgiram como empresas de seguro para viagens de navio negreiro, porque a viagem era muito, muito, muito lucrativa. Saía um navio da Europa carregado de mercadoria, geralmente armas e bens manufaturados, roupas e tudo mais, ia até a África, em algum entreposto comercial, fazia um processo de trocas, de venda desse maquinário, dessas mercadorias todas, adquiriam escravos, promoviam razias, caça de novos escravizados, enchiam o navio de pessoas escravizadas, traziam para a América, vendiam os produtos na América, enchiam de mercadorias que eram produzidas aqui e iam para a Europa novamente. Ficavam triangulando entre a América, África e Europa. Era extremamente lucrativo vender pessoas no período do auge da escravidão no mundo, escravidão negra atlântica. Mas, ao mesmo tempo, era um problema, porque você podia ter problemas na sua viagem e perder toda a sua carga, né? As pessoas podiam, por exemplo, estar doentes.
Alguém entrou no navio negreiro, algum africano escravizado, com uma doença muito grave, ninguém identificou, colocaram ele lá no porão, abarrotado de pessoas, as pessoas adoeceram, e de repente os donos da viagem, os marinheiros, têm que tomar uma decisão: ou a gente mata todos os negros que estão nos nossos porões e joga eles no mar, ou o risco de nós mesmos ficarmos doentes e de repente não vai ser legal. Então, não era incomum que matassem boa parte da carga e jogassem no mar para evitar algum tipo de problema. Pode ser que batessem num recife e o navio afundasse. E aí perderam a carga, perderam as pessoas morreram, e aí era um prejuízo enorme se alguma coisa dessa acontecesse. Então as pessoas faziam seguros das suas viagens para traficar pessoas, né? E as empresas seguradoras cobravam caro por isso e estruturaram todo um negócio que está viva hoje. Várias dessas empresas ainda existem e são entre as mais importantes do mundo. O sistema bancário se construiu dentro do sistema de escravidão. Está aí. E aí o cara é o dono do banco, da família dona do banco, e a gente diz: não, foi um visionário que um dia pensou: vou abrir um banco, e as pessoas precisam de um banco, vai ser legal. É um processo extremamente violento, o processo da construção da riqueza no mundo, né? A escravidão é um dos capítulos mais importantes disso, mas não é o único capítulo. Essa violência passa por uma série de outras etapas, né? E continuamos passando por essas etapas. A construção de riqueza no mundo é feita, né? Bom, esse é um passo. Aí, voltando para a questão da língua. Eu costumo pensar a língua como uma espécie de campo de batalha. A língua é um campo de batalha, não tem nada de essencial na língua, não tem nada por si mesmo, nenhuma palavra significa nada a não ser aquilo que a gente coloca nela. Mas a gente coloca nela não é uma coisa que eu faça sozinho. Um processo histórico que envolve muitas pessoas que vão dar sentido para as palavras que nós usamos. E esses sentidos podem ser os mais diversos, e eles variam de acordo com os contextos e com as pessoas que estão falando. Então, por exemplo, a gente falou hoje já várias vezes a palavra negro, e a palavra negro em português tem a mesma origem da palavra negro ou nigger em inglês, ou a palavra nega em alemão. Agora, a palavra nega em alemão não se usa. É uma das palavras que não se usa. É extremamente ofensivo, tanto quanto nigger nos Estados Unidos, ou mesmo negro nos Estados Unidos. É uma palavra que não se usa na TV, não se usa, fique muito cuidado. No entanto, a própria população preta, negra, os afro-americanos, né, usam, eventualmente, com uma certa frequência a palavra nigger e chamam uns aos outros dessa forma. Eu acho que por quê? Porque estão num outro tipo de relação, um outro desse campo de batalha que é a língua. E aí, bom, como é que a gente vai construir esse campo de batalha? Ele é difícil, porque a própria ressignificação das palavras depende muito de quem está querendo ressignificar. Então, por exemplo, no Brasil a gente usa a palavra negro e ela é neutra, nos outros países não é. Aí alguém vem dizer para mim: vocês não podem usar a palavra negro no Brasil. Tem gente que diz: nossa, tem que usar preto, tem que usar isso. Eu uso as duas, já devem ter notado. Eu falo preto, falo negro, com uma certa frequência. E vou alternando sem muita diferença de significado entre uma e outra. Mas, assim, quem é que vem me dizer que eu não posso usar uma palavra ou que eu posso usar outra? Quando essa palavra se refere a mim mesmo. Ela está apontando para mim. Quem é que tem o direito de ressignificar as palavras? Qual é o processo? Quais batalhas estão sendo travadas quando a gente tenta ressignificar uma palavra? Então, eu vejo mais ou menos por ali, né? O racismo se expressa na linguagem o tempo todo. A gente usa palavras no Brasil que só fazem sentido porque houve escravidão aqui no Brasil. E que essa escravidão não era qualquer escravidão, era uma escravidão negra. Por exemplo, a própria palavra negro já foi, no Brasil, sinônimo de escravo e era usada para fazer referência a outras pessoas. Como, por exemplo, era usada para fazer referência a indígenas que estavam escravizados. Os indígenas livres não eram negros, os indígenas em condição de escravidão eram negros. No Brasil, essa palavra foi ressignificada e hoje
a gente usa ela com leveza. Mas por quê? Porque a gente batalhou o sentido dessa palavra. Agora, aí vem alguém dizer, não, mas são só palavras, então eu posso falar qualquer palavra aqui, tudo bem. Porque na vida concreta, na prática, nenhuma palavra é neutra. Eu sempre uso ela num contexto, com uma carga que eu dou a ela, de forma consciente ou não. Não é neutro. Ah, mas é que eu não quis dizer tal coisa. Bom, você está no contexto social, o que isso significa? Se eu digo que não quero ser chamado de um jeito, se eu digo para você, olha, não se refira a mim dessa forma, isso tem um peso, isso tem um significado, e é importante respeitar isso. Mas, de novo, como que isso é construído? Necessariamente num processo de batalha. Processo doloroso, inclusive, muitas vezes, para a gente criar as nossas identidades. A gente vai forjando as nossas identidades em meio a esse campo de batalha. Enfim, eu vejo uma semelhança, por exemplo, quando eu percebo pessoas do movimento indígena batalhando a palavra indígena. Não chamem de índio, chamem de indígena. Isso tem um peso para eles que eu só fui entender. Eu já sabia que eles preferiam indígena, mas eu só fui entender qual era o peso para eles muito recentemente. Quando eu vi uma discussão que eu achei muito interessante, que era a pessoa dizendo: não existe o afro-indígena, não existe uma identidade afro-indígena. E as pessoas que se denominam como afro-indígenas estão ofendendo os indígenas. Aí eu fui entender por quê. Falei, mas a pessoa tem uma mãe, um pai indígena, uma mãe, um pai negro, por que ela não poderia dizer? Achei muito interessante essa discussão. Ainda estou refletindo sobre ela. Mas olha o campo de batalha ali. Olha o campo de batalha. E a gente precisa entender, respeitar, entrar nessa batalha e decidir qual que é o nosso lado. Né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de como na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo, se evita usar a palavra nigger, substituindo ela, por exemplo, como N-word, né? Palavra com N. Eu acho meio bobo, assim. Eu acho que, sei lá, a partir do meu olhar, olhando do Brasil, com as minhas referências, me parece um pouco vazio. Mas eu não domino exatamente que batalha que eles estão travando lá. Talvez tenha mais sentido para eles lá. E essas ressignificações, elas são significativas. Enfim, acho que é mais ou menos por aí que eu responderia. Então, beleza, meu camarada. Vamos fazer o seguinte. A Tainá quer fazer uma pergunta, e aí a Marcele pediu aqui aos 49 do segundo tempo que quer perguntar também. Então, vamos fazer assim, ó. A Tainá faz a pergunta, né, rapidinho, daí a Marcele faz a pergunta rapidinho, daí a gente já vai se encaminhando para o encerramento, porque já são quase 6 horas, né? E aí o Piá precisa cuidar da vida aí também. Belezinha? Então vai lá, Tainá. Tá bom. Primeiramente, oi, boa tarde para todo mundo. E a minha pergunta, mais um comentário e uma pergunta, né? É o seguinte: eu vejo muitas pessoas falando sobre dívida histórica e não entendendo o que elas estão falando, sobre o racismo em si. Tipo, muitas pessoas sendo racistas sem saberem que estão sendo racistas ou que acham que certas frases não são racistas. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que de fato é o racismo, sabe? Tipo, níveis de racismo, porque pra gente que já conhece um pouco mais da discussão, sabe, que vai desde piadas e brincadeiras até brincadeiras entre aspas, né, e piadas entre aspas, até atitudes extremas de racismo, como tipo, as situações que são sofridas diariamente pelas pessoas negras. E também falar um pouco sobre essa história de racismo reverso, que muitas pessoas brancas alegam que elas também sofrem racismo por N motivos, e a gente fica tipo, não, cara, cala a boca. Mas, né, são coisas que precisam ser explicadas para essas pessoas, para elas entenderem o porquê dessas discussões serem necessárias e elas entenderem o alto do privilégio que elas estão, no que elas vivem, né. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Beleza, vou tentar não me estender muito, porque eu falo muito, né? Mas vamos lá.
Primeira coisa que eu diria, assim, tomar muito cuidado com a ideia de ser racista sem saber. Ser racista sem saber, porque, sim, as pessoas são muitas vezes racistas sem ter consciência disso, beleza, mas ao mesmo tempo é importante ter em mente que não ter consciência muitas vezes é uma opção. Ser racista sem saber, uma pessoa que simplesmente não quer saber sobre o racismo, sobre como superar o racismo, ou quais são os problemas que pessoas que sofrem racismo enfrentam, é uma estratégia muito boa para se desculpar a respeito de qualquer coisa. É tipo, não sabia, fui racista, ai, nossa, pois é, a gente faz as coisas sem querer, né? Tá, e aí onde está o processo de assumir a responsabilidade por aquilo que se fez? Eu tenho visto, por exemplo, isso acontecer, inclusive, com pessoas que usam a expressão racismo estrutural. A gente falou de racismo estrutural, e aí algumas pessoas vão dizer assim, putz, mas é que isso é reflexo do racismo estrutural, né? Às vezes a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa e nem sabe. Mas e aí? Vai fazer o quê a partir do momento que você sabe? E por que você não sabia? A escola não ensinou, não sei o que, tem isso também. Mas e por que não buscou saber? E como que você reage quando alguém diz que você está sendo racista? Qual é a atitude que você toma? Bom, tome atitudes positivas, propositivas, tipo, deixa eu entender por que eu estou sendo racista. Caramba, tá, o que eu posso fazer? Como que eu posso agir melhor numa outra situação? Putz, olha só, como que eu posso, inclusive, sendo uma pessoa branca, não legitimar o racismo do outro? Quando eu vejo a outra pessoa branca sendo racista com uma pessoa negra ou indígena, por exemplo, como que eu, como pessoa branca, não vou acabar fortalecendo a atitude da outra pessoa? Porque a outra pessoa está ali se sentindo legitimada por estar numa maioria branca. É o caso da Fatura, estudante no bairro de Laranjeiras, no Colégio Franco Brasileiro. As pessoas estão ali no grupo do WhatsApp sendo extremamente racistas, mas todos aqueles adolescentes, muito provavelmente, estão se sentindo muito legitimados porque está todo mundo rindo. Ela talvez fosse a única pessoa negra no grupo. Ela não está rindo. Não está nem aí. Quem não está rindo não está falando nada. Está quieto. E esse silêncio serve para legitimar, para dizer, tá bom, é claro que eu posso rir. O meu colega riu, o outro não fala nada, ela achou que o problema é dela. Então, assim, ser racista sem saber, às vezes, é opção. É mais ou menos como se eu dissesse, putz, não pode roubar um banco? Nossa, eu não sabia. Caramba, não pode atravessar sinal vermelho? Ninguém me falou. Caramba, agora que vocês me falaram isso, caramba. Pois é, mas óbvio que vocês não podem me culpar, não podem me punir, não podem me cobrar nenhum tipo de atitude, nenhuma responsabilização ou compromisso, porque não sabia. Ora, isso não funciona. Isso não funciona quando a gente fala sobre agressão, quando a gente fala sobre roubar banco, quando a gente fala sobre outras coisas. Por que isso deve funcionar quando a gente fala sobre racismo? Eu não sabia. Ué, então começa a saber. Vamos começar um processo de consciência aqui, pô. Enfim, o que eu vou chamar, o que eu chamo de racismo? Eu gosto de uma definição de racismo que coloca os seguintes elementos, e acho que esses elementos nem todo mundo tem consciência. Primeiro elemento, racismo é uma coisa que separa grupos em raça. Beleza. Isso não é suficiente para ser racismo. Mas isso é um elemento presente no racismo. Por que eu quero dizer que isso não é suficiente para ser racismo? Porque eu não quero cair nesse argumento de que vocês que estão falando de negro o tempo todo, vocês que querem fazer contagem da população e pedir para a pessoa dizer se ela é negra ou se ela é branca, vocês é que estão sendo racistas. É uma posição muito confortável para quem está numa condição de privilégio não falar sobre si mesmo. Pessoas brancas falam muito pouco sobre o que significa ser branco. Mas tem uma galera fazendo esse trabalho. Tem uma área de estudos chamado Estudos da Branquitude. Tem muita pessoa negra fazendo esses estudos da branquitude
mas é muito interessante ver, sobretudo, as pessoas brancas que estão estudando o que significa ser branco. Muito bacana. Então, assim, uma das conclusões dessa galera é dizer, branco não gosta muito de falar sobre o que significa ser branco. Mas, bom, para quem está numa condição de privilégio, é fácil não falar. Assim como homens não gostam muito de falar sobre o que significa ser homem. O homem gosta de afirmar a masculinidade o tempo todo, né? É falar do tamanho do pênis, é falar de como é fodão, é falar do... isso aí. Mas falar sobre o que significa ser homem de forma mais concreta, estudar o que significa ser homem, entender como nas relações sociais um homem pode muito bem, muito facilmente estabelecer uma relação muito ruim, muito opressiva, exploratória com relação às mulheres, por exemplo, isso é muito mais complicado, porque se eu começo a olhar para isso de fato, o que significa ser homem, eu vou ter que encarar alguns problemas e ter que assumir compromissos. Então, por exemplo, eu não assumo compromisso se eu não olho para o problema. Então, assim, aí as pessoas ficam dizendo, vocês que querem separar a sociedade está separada, mas se você não olhar para isso, né, você não vê o problema e não assume compromisso. Então, falar que negros, brancos, etc., não significa ser racista. Mas o racismo é um sistema que vai separar, falando ou silenciando, na prática vai separar pessoas em grupos raciais. O racismo mais antigo vai separar isso biologicamente. O racismo mais atual não precisa separar biologicamente. Separa muitas vezes culturalmente. E aí a pessoa não vai falar que os negros são inferiores biologicamente, mas vão falar como aquele professor que eu dei o exemplo, que os negros se alimentam mal na infância e eles têm menos acesso a bens culturais, logo você tem que escolher o médico branco. Ele está separando branco, negro, não sei o quê, mas não está fazendo isso de forma biológica. Então, separação. Beleza. Separar de grupos que são identificados como raças diferentes. O primeiro passo foi esse. Segundo passo, esse passo é importante para o racismo. É estabelecer que um é inferior e o outro é superior. Então, o racismo ele precisa separar e ele precisa hierarquizar. Sem essa hierarquização, você não tem como o racismo operar. Ele não opera, ele não faz nada. Então, beleza. Então, o racismo vai separar grupos, vai dizer, olha, a cultura branca, os brancos, os europeus são melhores do que os africanos, do que os negros, etc. Produziram tudo que há de importante no mundo, babá. Beleza. E você tem um terceiro elemento que também é fundamental. E esse terceiro elemento é poder. Poder. O racismo é um exercício de poder. O racismo não é só uma coisa que alguém fala do outro. Não é só uma ofensa. Tratar o racismo como se fosse só xingamento, alguém falou uma coisa feia do outro, é menosprezar o poder assim, corrosivo que o racismo tem. O poder é como a sociedade se estrutura e distribui mais poder para pessoas que são consideradas racialmente superiores e distribui menos poder para pessoas que são consideradas racialmente inferiores. Você olha para pessoas que são consideradas inferiores e acha que elas são dispensáveis. É tolerável um corpo negro morto na favela. É intolerável um corpo branco morto na praia de Copacabana. Um vira manchete com nome, história, fechadinho. O outro, ok. Às vezes, a gente tem um caso recente, tem o João Pedro, virou manchete. Mas vejam quantos outros Joões Pedros viraram manchete e as pessoas ficaram dizendo, mas eu tenho quase certeza que devia estar metido com tráfico. Na favela, lá deve estar metido com tráfico. Ele tem meio cara de aviãozinho. Então, mesmo vira notícia, mas quando vira notícia de um jeito esquisito. Ninguém diz, aquele adolescente branco que levou um tiro em Copacabana, aquele lá certamente estava. A gente está dizendo, aquele adolescente negro que morreu na favela merece ter morrido, porque talvez, na minha cabeça, é confortável pensar que ele estava envolvido com o tráfico, mesmo não tendo nenhum indício disso. Tolerável um corpo negro morto. É menos tolerável um corpo branco morto. Isso é um exercício de poder. A piadinha racista é um exercício de poder. A
é rica, provavelmente, estuda num colégio de elite, e ela está no ensino médio dela tendo a autoimagem dela completamente destroçada dos colegas de classe dela. Talvez ela se sinta tão mal que ela não vai conseguir avançar, ir para a universidade. Talvez ela consiga, ela chega na universidade e continua vivendo as mesmas experiências. É possível que ela desista. Pessoas negras da mesma classe social de pessoas brancas têm uma taxa de desistência maior na universidade porque às vezes não conseguem suportar o ambiente de discriminação que essa universidade pode impor para elas diariamente, sobretudo nos cursos mais concorridos, que são os cursos dados com quase a totalidade de pessoas brancas. Veja, é um exercício de poder que coloca as pessoas para dentro ou para fora da universidade, independente do dinheiro delas. É um exercício de poder o racismo. Aí alguém vira uma pessoa branca e usa um apelido pejorativo, assim, né? Você é um palmito. Danilo Gentili uma vez disse isso. Chamavam de palmito e agora ficam chateados porque chamaram uma pessoa negra de algum apelido racista. O que o Danilo Gentili sofreu quando foi chamado de palmito não é racismo. Ele pode ficar ofendido. Eu não chamo outras pessoas de palmito. Eu não gosto. Eu acho que é ofensivo, sim. Eu acho que é ruim. Não incentivo ninguém a fazer isso. Ele pode se sentir ofendido. Ele pode buscar algum tipo de retração. Ele pode dizer, ele falou que sofreu isso na escola, para a direção da escola, olha, estão me ofendendo. É ofensivo. Não é racismo. Não é racismo porque ele está numa sociedade que vai olhar para ele como sendo palmito como uma coisa boa. O colega na escola fez por um instante na vida dele ser branco parecer um pouquinho ruim. Por um instante na vida dele. Ele vai ligar a TV e a TV vai reafirmar o quanto é bom ser branco o tempo todo. Ele está num contexto em que ser branco não é ruim. Ele pode se sentir ofendido, tem direito de se sentir ofendido. Mas qual é a posição de poder que o cara negro que chamou ele de palmito ficou ao chamar de palmito? Qual é o exercício de poder real que saiu daí? Então, quando a gente fala de racismo, não é só virar para uma pessoa e falar uma ofensa qualquer. É separar em raças. Isso é um detalhe que está presente no racismo, mas não precisa ser racismo em si próprio. Ok. É hierarquizar essas raças. Aí a gente está começando a falar de racismo de verdade. E é exercer poder das raças superiores sobre as inferiores, fazendo um exercício de exploração, de opressão dessas raças consideradas vistas como inferiores. Isso é racismo. Por isso a gente diz, não existe racismo reverso. Eu posso ser extremamente ofensivo, você pode buscar retratação porque eu fui ofensivo por você ser branco, falando coisas a respeito de você ser uma pessoa branca. Posso, eu sendo uma pessoa negra. Eu não estou sendo racista com você. Estou sendo ofensivo e posso estar extremamente errado em ser ofensivo. Posso. Mas olhe sua volta. O racismo diz respeito ao contexto social, não diz respeito só a duas pessoas. Diz respeito ao mundo que está estruturado para fazer umas pessoas ficarem por baixo, e essas pessoas geralmente são negras, essas pessoas geralmente são, a gente não fala muito nesses termos, mas os latinos, os marrons, os mestiços, os indígenas, os amarelos, um pouquinho, um pouco menos atualmente, mas no passado já foi mais, e outras pessoas, o sistema está posto para que elas fiquem por cima. E essas pessoas, geralmente homens brancos, principalmente ricos, e assim por diante. Falei pra andar, né? Beleza, Piá. Vamos lá então, Marcele, rapidinho, por gentileza. Prega fogo aí. Ué, cadê a Marcele Maria? Sei que você não tá com saudade de mim, mas pode falar, não tenha medo. Acho que não tá saindo o áudio da Marcele. Quer escrever sua pergunta, Marcele? Marcele vai escrever. Que beleza.
Então, enquanto o Marcele escreve a pergunta dela aí, deixa eu falar um negocinho para vocês. Semana que vem, a gente vai ter um evento super bacana aí com uma pessoa chamada Luciana Punk. A Luciana Punk é professora da Universidade Federal do Paraná e ela vai tratar da área de comunicação e ela vai tratar sobre o tema protagonismo feminino entre o neofascismo e a conquista de espaço. Então já fica aí para vocês o convite. A Luciana Punk é uma pessoa importante na área de atuação dela, foi considerada aí quer ver, ó, na Academia de Ciência Política dos Estados Unidos, eleita uma das 12 mulheres mais influentes aí. Então, vai ser bastante interessante e eu espero aí que vocês venham novamente, e dessa vez com o link correto, que logo depois que Marcele colocar a pergunta dela ali, eu vou disponibilizar. Tá? Ainda falando para vocês, semana que vem, então, a gente tem a Luciana Punk, e na sequência, a gente ainda vai ter mais 2 eventos. Então, são mais 3 semanas aí, que às sextas-feiras nós vamos tentar promover esses eventos aí. E aí, então, tem a Luciana Punk, aí depois o professor Gustavo, aí, que estava conosco até agora há pouco, e o Igor, né, vão tratar sobre planejamento urbano e tudo mais. E aí, por último, o professor, escritor Paulo Venturelli, aqui de Curitiba, também vai dar uma fala para nós aí. Né? Então, vocês estão convidados aí para todo esse período, todos esses eventos aí que a gente, em tempo hábil, vai divulgando aí para vocês. Eu não sei se o Igor, aquele Igor mesmo, o monstro da piazada. Esse é o cara. Quer dizer, ele disse que vem, né? Sabe como é que é o Igor, né? Mas é isso aí. Tarsila, é isso? Tarsila, a gente encerra. Cara, escutando vocês falar mal dele. Mas que bom que ele está ouvindo aí. Ô, Tarsila, vamos terminar com a Marcele, que já estendeu bastante o horário, senão a gente não sai daqui mais. Beleza? Vamos lá, então. Marcele já fez a pergunta. Você consegue pegar aí, Fernandão? Consigo sim. Deixa eu até... Vou ler em voz alta aqui e responder já na sequência, né? Quais são os caminhos para reestruturar a nossa sociedade, tendo em vista que os jovens negros no Brasil morrem 3 vezes mais que os brancos, e isso acontece na maioria das vezes em regiões onde a informação não chega. Tá. Pergunta difícil, né? Assim, a pergunta é basicamente, como é que a gente resolve o problema do racismo no Brasil? Né? Eu não tenho uma resposta assim que resolva todo o problema de uma vez só. É um problema muito complexo, historicamente muito enraizado na sociedade brasileira, e por isso ele precisa ser batido em várias frentes. Eu acho que o primeiro ponto para responder isso não tem uma ação única, pontual, que seja feita num único momento e resolva tudo. Foi um pouco no sentido daquilo que o Matheus comentou lá atrás. A dívida histórica parece uma coisa que em um momento você vai pagar e resolveu. Acho que é menos uma dívida no sentido dos R$100 que pegou e depois a outra pessoa dá R$100 de volta, mas uma dívida de cartão de crédito, né? Uma coisa que vai aumentando quando você vê, é muito mais difícil de pagar, né? Usando a analogia da dívida. Mas pensando aqui, de novo, na ideia de raiz, é uma coisa que está enraizada. Portanto, para que você chegue e consiga resolver o problema, você precisa ir podando essa árvore, achando vários caminhos de entrada para ir fechando e eliminando o racismo, criando estratégias para eliminar o racismo que precisam ser múltiplas. Por exemplo, eu estou dentro da universidade, por isso eu olho com um olhar privilegiado para dentro da universidade. A gente não resolve o problema do racismo no Brasil enquanto não tiverem pessoas que sofrem racismo produzindo sobre o tempo. Há pouco tempo atrás, praticamente não existiam. E agora elas começam a existir. A universidade, se ela não for também uma universidade negra, a gente tem uma universidade racista. E a gente precisa rever isso aí. A mesma coisa se a gente fala sobre a representação política. Né? Se a gente tiver um aparato legal, político, que estabelece
pensando agora no legislativo, né, se a gente tem Câmara de Deputados que é basicamente branca, a gente vai ter muita dificuldade de olhar os problemas de frente. Se as pessoas que estão lá não estudam o problema, não vivem o problema, não convivem com quem vive o problema, como que elas vão propor leis que resolvam de alguma coisa? É preciso ter uma representação política, é preciso ter uma representação no judiciário. Um dos problemas graves da aplicação do crime de racismo no Brasil é que o judiciário é uma das classes mais brancas que existem dentro do Brasil. Então, as pessoas que julgam a lei no Brasil, elas são majoritariamente homens brancos. Quando tem mulheres, são também mulheres brancas. Então, a forma como eles olham para as questões negras costuma ser... Não é impossível um juiz branco olhar de uma forma positiva, interessante, para questões que afetam a população negra. Mas é mais raro, mais difícil. Então, se eu não tiver um judiciário negro também, eu não vou ter uma solução prática, por mais que eu tenha leis boas, talvez elas não sejam aplicadas. Se eu não tiver uma distribuição de renda bacana, isso vai ser um problema também. Então, é um problema de várias frentes. Eu tenho que olhar pelo aspecto econômico, eu tenho que olhar pelo aspecto legal, eu tenho que olhar pelo aspecto judicial, eu tenho que ter uma formação de polícia que seja diferente. Uma formação de polícia que pare de olhar o negro como inimigo. Por que negro morre mais? Um monte de motivos, entre eles porque esse negro está sendo visto como um inimigo que precisa ser afastado, um suspeito que precisa ser vigiado. Eu me sinto vigiado pela polícia, eu não me sinto confortável. Inclusive sendo professor. Né? Eu acho que comentei com alguns de vocês em algumas ocasiões que eu fui professor de escola particular e pelos meus horários de aula eu não conseguia voltar para casa como dava aula de manhã e à tarde. Eu saía da escola de manhã, almoçava perto da escola e voltava. Muitos alunos estudavam manhã e tarde e ficavam ali nas redondezas. Então, às vezes, ao voltar para a escola, eu conversava com os estudantes na frente da instituição. Por diversas vezes, carros da patrulha escolar passaram pela escola, olhando para o professor, conversando com os alunos. Muitas e muitas vezes eu me senti como se fosse um traficante, um potencial traficante sendo vigiado pela polícia. Né? Ao passar perto de mim, eles baixavam os vidros, eles diminuíam a velocidade da viatura, às vezes estacionavam a viatura e ficavam ali por perto, e assim por diante. E isso ao longo de todo um ano, às vezes os mesmos policiais. E eu era professor da escola. Eu não estava vestido diferente dos meus colegas, brancos professores também. E eu tinha uma polícia que olhava para mim como suspeito e para o meu colega professor como um professor, né? Futuro das crianças, alguém que vai ser uma boa influência para aqueles adolescentes que estão na escola por ali. Enfim, então, resumindo, como é que a gente resolve isso? A gente tem que resolver várias frentes. E essas frentes todas passam pela ideia de que não se discute problema negro sem o negro. Não se discute. Eu, por exemplo, nunca morei, não cresci dentro de uma favela. Não morei dentro de uma favela. Entrei em favelas, conheço algumas favelas, mas não é a minha experiência de vida. Não se discute negritude em favela, propor soluções para a negritude em favela, sem a presença dos negros periféricos que estão dentro das favelas das comunidades. Não se discute políticas para a população negra sem os negros que estão engajados nessa discussão. Então, não tenho muito como dar a resposta única, mas se eu tivesse que apontar um caminho, seria esse daí. Então, beleza, meu camarada. Viu? Se você me permitir aí, 2 perguntas últimas, então, tá? Que a gente gosta de perguntar muito. Que, na verdade, dá vontade, fiz muitas anotações aqui, a gente teria que combinar um dia aí para conversar muito. Mas a Tarsila vai fazer a pergunta dela, então, que eu fui indelicado com ela, eu sou um grosseirão, no final das contas, todos vocês sabem.
E aí eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, tá? Que é a seguinte. Então, primeiro você responde Tarsila, tá? E aí depois você responde para mim assim, cara. O que mais te desassossega nesse assunto todo, cara? O que mais te deixa desconfortável nesse assunto todo? E se você tiver aí também uma sugestão ou outra aí de livro, de documentário, de filme aí para gente ver sobre o assunto, seria bem interessante. Belezinha? Tarsila, prega fogo aí. Boa tarde, boa noite, né? A todos estão me ouvindo? Eu não sei se o microfone está ligado. Ok. Ai, ótimo. Eu gostaria de perguntar ao professor, como falaram, meu nome é Tarsila, eu sou professora de História no ensino básico aqui em Belo Horizonte, e eu percebo que as universidades, elas têm produzido vários debates acerca sobre as relações raciais no Brasil, propostos novas epistemologias para discutir a questão da raça, e eu acho isso importante porque quando você propõe novas epistemologias, você, dentro, pelo menos na historiografia, a gente se percebe de uma forma diferente no mundo, né? Só que, no entanto, apesar dessa produção ter crescido muito nas universidades públicas, eu vejo um fosso muito grande nesse debate nas escolas públicas, né? Ele não tem chegado, apesar da Lei 10.639, a gente tem uma dificuldade muito grande de discutir a questão racial nas escolas. E eu gostaria de perguntar para o professor como que ele percebe essa dificuldade do debate acadêmico dentro das escolas públicas e como que a gente pode facilitar essa discussão para que nossos alunos possam ter acesso a esses debates sobre a questão racial e, né, e até se perceber de uma forma diferente, né, conhecer a sua história a partir de uma nova perspectiva. Essa aqui é a minha pergunta. Também é uma pergunta muito boa e também bastante difícil de responder. De fato, assim, a gente tem um crescimento muito grande da produção sobre temáticas negras, epistemologias, não só negras, mas também indígenas, mesmo asiáticas, né, epistemologias indianas, chinesas, japonesas, adentram mais a universidade nos últimos anos. A gente tem visto um crescente dessas produções, mas, ao mesmo tempo, eu insisto em que a gente tem que olhar com muita desconfiança para esse próprio crescimento. Primeiro, porque é um crescimento muito recente, né? Como eu falei para você, 0,2% das teses e dissertações em filosofia são sobre essas temáticas. Às vezes elas ganham um pouco mais de visibilidade, alguém fala, publica uma notícia na mídia, mas muitas vezes publica porque justamente é a primeira vez que a universidade produziu uma tese sobre isso. Aí sai uma notícia no jornal da universidade, daí a outra universidade também faz a sua primeira, daí a pouco parece que todo mundo está fazendo e toda hora todo está fazendo. Não é verdade. Por exemplo, esses 0,2% significa 20 teses e dissertações em quase 40 anos. Quase todas essas teses estão dentro dos últimos 5 anos. São 20, eu estudo também filosofias europeias. Eu sou doutor estudando Schopenhauer e Nietzsche, dois autores alemães brancos. No Brasil, se produz por volta de 40 teses e dissertações sobre Nietzsche todo ano. O que levou 40 anos para produzir em temáticas negras, com um olhar étnico-racial mais apurado, leva 1 ano para produzir 2 vezes mais, sobre um único autor. Eu estou falando de temáticas negras, epistemologias negras, africanas, afro-brasileiras. Então, eu estou falando de um conjunto de autores, temas, problemas enorme, infinito, muito grande mesmo. E eu estou comparando isso com a produção de um autor branco europeu mais ou menos famoso. Ah, mas é porque é famoso, é meio pop, né? Nietzsche é famosão. Beleza. Mesmo que olhe para autores que não são tão famosos assim, eu vou encontrar uma produção de 10 por ano, de 15 por ano, de 20 por ano. Então, o que se construiu ao longo de décadas para a questão negra
é infinitamente inferior, mesmo que tenha crescido recentemente, né? Então, há muitas lacunas ainda. A universidade ainda, apesar da produção recente, dessa visibilidade recente, ela é um palco de enfrentamento muito forte. Ela está essa produção ela pode desaparecer a qualquer momento da própria universidade. Não é algo que se pode considerar que está consolidado no ensino superior e que agora o problema é somente o ensino básico. São as duas coisas. É o ensino superior e o ensino básico ao mesmo tempo, né? E nós temos as deficiências da universidade de conversar com o ensino básico, né? Hoje eu dou aula dentro da Faculdade de Educação, então essa é uma das grandes questões que a gente está o tempo todo discutindo e fazendo. A Faculdade de Educação tem um vínculo com a educação básica desde a educação infantil para frente o tempo todo, mas isso não é a realidade de todos os cursos. Muitos cursos ignoram completamente a educação básica, o fundamental e o ensino médio, né? Então, é preciso construir essas pontes. A universidade tem um papel fundamental na construção dessas pontes. Um perigo que a gente enfrenta é a transformação da universidade em algo muito tecnicista, que a gente vem vendo se assinalando agora por esse governo, mas também historicamente é um problema a universidade ter um perfil mais tecnicista, mas a própria atividade do professor ser cada vez mais precarizada, a própria ideia de que daqui para frente é tudo EAD, daqui para frente a pandemia nos ensinou que EAD é a solução. Então, com EAD eu não faço diálogo forte com a educação básica, eu preciso criar um vínculo forte e quando vão falar do que o professor faz, pensam só em atividade de sala de aula, né? O professor universitário dá X aulas. Sim, ele dá, às vezes, um número relativamente baixo de aulas, se você considerar a carga de trabalho total dele, né? Então, muitos colegas meus dão por volta de 12, 8, às vezes chega a 14 horas em sala de aula para 40 horas de trabalho. Mas sem contar as horas de preparação, que tem que ser levadas em consideração para as 40 horas de trabalho, tem todas as outras atividades que ele faz também. As atividades de administração da universidade, de pesquisa, de extensão e de tudo mais. Aí aponta isso dizendo, não, mas aí ele trabalha pouco, o negócio mesmo é colocar aula, então colocar 30 aulas para esse cara dar. Tá bom, coloca lá 30 aulas, 32, 36 horas para ele dar em sala de aula, e você mata a possibilidade de diálogo com a educação básica. E já é o problema que a educação básica enfrenta. Os professores da educação básica deveriam dar menos aulas em sala também, para poder também eles estarem mais ativos na busca da universidade. A universidade hoje talvez tenha mais condições de buscar a educação básica para promover o diálogo e faz isso pouco. Isso é uma vergonha para a universidade. Mas, num cenário ideal, os professores da educação básica também não podem ser entendidos como professores horistas, que tem que enfiar a aula nele até o talo e ele que se dane. Se ele faz isso, o espaço criativo dele reinventar a sua prática não existe. E aí a universidade pesquisa alguma coisa, mas isso nunca vai chegar na educação básica, ou vai demorar muito para chegar na educação básica, porque o próprio professor da educação básica não tem condições mínimas de trabalho adequado. Então, é um problema que precisa ser enfrentado em muitas frentes também. Talvez a universidade hoje tenha mais responsabilidade do que a educação básica em promover esse diálogo, tem promovido pouco, mas uma das coisas que talvez tenha contribuído para isso é que a universidade ainda é um terreno de batalha para consolidação da ideia de que pessoas negras nesse espaço é normal. É normal que pessoas negras falem sobre negritude nesse espaço, produzam materiais, produzam pesquisas e divulguem essas pesquisas, né, para que possam, enfim, construir outras práticas. E, bom, eu acho que respondi a sua pergunta, qualquer coisa você me interpele, e eu vou responder a pergunta do Daniel, né? O que mais me desassossega nesse assunto todo? O que me desassossega nesse assunto todo, talvez em maior medida, é constatar ao longo do tempo em que eu venho debatendo as relações étnico-raciais e tudo mais, como
nunca se tratou só de uma questão de esclarecimento, de explicação, de elucidação das coisas, para que a gente perceba que existem problemas e juntos, remando, para usar a metáfora do barco, que muita gente gosta, remando na direção de uma sociedade antirracista. O que me desassossega é perceber que não importa o quanto eu fale, não é só uma questão de dizer o outro escutar. Haverão pessoas dispostas a ignorar isso e usufruir ativamente dos seus privilégios, mesmo com consciência de que são privilégios raciais que estão ali. Me incomoda muito perceber que pessoas que eu conheço, quando eu contei a história do policial que disse, literalmente, com voz alterada, com voz nervosa, com pico de adrenalina, que quase atirou em mim, que essa pessoa não se importaria tanto assim, quanto eu achei que ela se importaria. Caso eu fosse o Evaldo, caso eu tivesse recebido esse tiro, e a minha família junto, né? Estava com toda a minha família ali. Então, me desassossega porque mostra para mim que é uma batalha muito mais profunda, muito mais difícil daquilo que a gente pode fazer simplesmente com a ideia de que vamos falar sobre o assunto. É muito mais do que falar sobre esse assunto, e isso coloca pessoas em risco. Pessoas já estão em risco e ficam ainda mais em risco quando a gente fala sobre isso, enquanto nós não estivermos ativamente numa luta antirracista. E aí, para fazer a indicação, eu vou indicar para vocês um documentário que está no YouTube. Está em 4 partes no YouTube. Ele tem alguns probleminhas, mas no geral ele é bem feito e interessante. Chama Rotas da Escravidão. Digitando lá no YouTube, vocês vão encontrar bem facinho. 4 partes. Cada parte, se eu não me engano, tem acho que uns 40 minutos, 50 minutos. É um documentário meio longo, mas é interessante para introduzir algumas dessas questões que a gente veio debatendo. E vou aproveitar que eu estou aqui com os meus livros na frente e vou indicar... Cadê? Estou com meus livros na frente, mas já perdi. Já não sei onde é que está. Achei. Um livro que eu li recentemente e que eu acho interessante para pensar o racismo em outros contextos, que é esse daqui. O nome da autora é Grada Quilomba, o nome do livro é Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. A Grada Quilomba é uma pensadora portuguesa que vive em Berlim, vive na Alemanha, e os pais, a família dela tem origem cabo-verdiana, se não me engano. E ela cresce em Portugal e relata no livro várias experiências dela como estudante em Portugal e como estudante de doutorado na Alemanha, e ao mesmo tempo entrevista pessoas negras africanas, afro-americanas, né, afro-estadunidenses, e fala sobre suas próprias experiências dentro dessa chave de racismo cotidiano. Uma das questões que são muito importantes para ela é justamente que a gente entenda que o racismo é uma coisa que está presente todo o dia na vida de pessoas negras e é construído todo o dia. Racismo não é uma erva daninha numa horta que está bonitinha e que basta você pegar aquela ervinha e tirar ela porque ela sai facilmente da terra, você joga fora e está tudo certo. O racismo é uma árvore enraizada mesmo. Tirar ela da terra é muito, muito mais complicado do que fazem para você. Beleza? Beleza, meu caro. Então, só para a gente lembrar aí, a Janine lembrou a gente dos livros da Chimamanda, né? O Fernando acabou de indicar um dos livros aí que ele já havia indicado no seu artigo do 3º volume, não foi isso? Quando você fala de racismo antinegro, não sei o que lá, e umbigo, né? Eu acho que esse perfeito. No 3º volume das Sociedades eu já tinha indicado, foi justamente na época que eu fui escrever o texto do 3º volume que eu tinha acabado de encerrar a leitura dele. Verdade. E aí eu coloquei lá a indicação. Então tem a indicação completinha, com a editora, ano, bonitinho lá. Dá para pegar. Exatamente. Então a galera pode ir lá. Temos essa indicação. Eu coloquei aí no chat também a indicação do vídeo no YouTube que ele ofereceu aí agora. Tá? Rapaz, eu acho que
eu acho que é o seguinte. Obrigado, cara. Cara, é sempre um privilégio receber você, falar com você. Eu anotei um monte de coisa aqui para perguntar para você, né, cara, mas não vai rolar, né? Então é sempre desafiador, né, a tua fala. Eu acho que antes de você dar um tchau aí, cara, eu queria agradecer a galera que participou pra caramba. Então você tem aí, tivemos excelentes questões, né? Temos alunos que já saíram aí do Instituto, alunos que ainda estão lá. Tem um rapaz aí, o Ramon, rapaz do céu, cara. O Ramon saiu lá do Durival para vir falar conosco aqui. Tem a Tarsila aí lá de BH, enfim, né, agradecer a professora Janine, enfim, todo mundo. E eu acho que o reverendo Maico Martins de Lavi quer falar alguma coisa aí. Cara, você é muito engraçado, Daniel. Poderia pensar o teu futuro como stand-up, assim, algo do gênero. O que acha de cortar a barba? Cortar a barba não precisa, né, cara? Nós estamos em quarentena, não é isso? Eu tô me ofendendo, eu quero só me criticar, né? Mas Fernando, só te agradecer, muito bom ouvi-lo. É um tema super urgente e, como professor, me preocupa muito essa onda de preconceito cada vez mais crescente. E a gente tem que falar de desigualdade, tem que falar de racismo, sim, falar de preconceito, porque ele está à nossa volta, na nossa pele. Então, muito obrigado mesmo. É sempre um aprendizado. E gostaria de agradecer também a presença dos alunos aí, alguns estudantes do estado. Eu percebi que acompanharam, né? Alguns ex-alunos também, Matheus, a Bruna está por aí, não foi minha aluna, mas é como se fosse. E também teria várias questões, mas senão a gente vai... Aquela história sem fim, né? Era para durar até as 8 horas, a gente está aqui discutindo, mas eu acho que cabe aqui uma provocação de outro momento a gente continuar essa conversa complicada, porque especialmente essa última temática que você aborda, que as suas sugestões de leitura, acho muito importantes. A gente criar outros referenciais teóricos, trazer isso para a sala de aula, colocar isso na roda de discussão, e eu, particularmente, tenho muita necessidade de escutar essas outras epistemologias. Então, valeu, Pia. Espero que os estudantes tenham curtido como a gente curtiu. E também reforçar o pedido de desculpas pela questão técnica. Se o delegado não tivesse nascido antes da República, nós teríamos mandado o link certo. Enfim, brigadão aí. Tarsila, um abraço para ti, viu? Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. Fala aí, Aparício. Então, beleza, obrigado, Daniel. Fernandão, um grande abraço aí, foi um prazer revê-lo aí, ouvi-lo. Saudade imensa aí da Telemaco Borba, não da cidade, mas das parcerias lá. Estamos juntos lá. Agradecer a galera que estava aí presente, meus colegas aqui do Campus Pinhais, Clérito, Janine, a professora Lígia do Campus Curitiba, que também esteve presente aí, está até agora. Alguns alunos, ex-alunos aí, saudade da galera aí. Muito boa a sua fala, Fernando, absolutamente esclarecedora. Como disse aí os meninos aí, disseram os meninos, suscita bastante questionamentos, mas, dado aí o calor da hora, deixaremos para uma outra possibilidade aí. Agradeço imensamente você ter aceito o convite, o desafio. Já sabia que você aceitaria, porque você é um professor, né, dentro e fora da escola. É isso aí, obrigado. Um abraço a todos aí. Eu sempre fico impressionado aí com a educação dos meus colegas, eles são muito mais polidos do que eu. Fernandão, dá um recado final para nós, hein? Então, pessoal, agradeço bastante o convite, me coloco à disposição para a gente fazer um episódio 2 aí e pegar essas perguntas todas que ficaram por responder. Eu acho que vale muito a pena a gente continuar conversando, pegar talvez algum outro tópico mais específico, e acho que vai ser muito bacana. Se vocês estiverem dispostos, eu estou disposto a só tentar achar um horário que dê para todo mundo, e vou ser muito feliz fazendo isso. Um recado final pessoal, sugestão, aí é pessoal, opinião minha só. Vamos parar com esse negócio de dizer, em pleno 2020, fulano está sendo racista. Não, o racismo não é uma coisa que surgiu do nada e está acabando assim, só porque o tempo está passando. Pleno 2020, as pessoas estão sendo machistas. Pleno 2020,
Sim, então, porque esse troço é um negócio que se alimenta e cresce com o passar do tempo. Parece que agora é só a gente sentar e deixar o tempo passar, os anos passarem, e vai acabar o racismo, porque vai chegar 2021, vai chegar 2022. Tem o autor que eu escrevi na última Desassossegos, Anton Wilhelm Amo, é um cara que está na primeira metade do século XVIII. Ele está escrevendo, fazendo sua tese de doutorado na Alemanha, e os alemães que estão lendo a tese dele estão dizendo, nossa, bacana. É verdade, a África sempre teve pessoas muito inteligentes, a África é, sim, um lugar de muitas riquezas intelectuais, riquezas humanas, muito bacana. Na segunda metade do século XX, mais ou menos 50 anos depois, tem um outro negro na Europa chamado Ângelo Suleiman, que era membro da alta sociedade de Viena, morre, pegam o corpo dele e empalham ele, vestem uma tanguinha de oncinha, colocam ao lado de outros animais empalhados para fazer a representação de um selvagem africano. Na primeira metade do século XVIII, os africanos são exemplo de intelectualidade no mundo para alguns professores europeus, e o Amo é um desses caras, que representa essa capacidade intelectual que a África sempre teve na palavra desses próprios professores. Na segunda metade do século XVIII, estão pegando pessoas negras que faziam parte da alta sociedade, empalhando e colocando num gabinete de curiosidades, porque os negros são selvagens, brutos. E a gente pode fazer isso com o corpo deles, a revelia dos desejos da família que continuava viva e clamava para a sociedade de Viena para poder enterrar aquele corpo. Então, racismo não é uma coisa simples e ele não acaba só porque a gente deixa o tempo passar. Ou a gente age, ou a gente age. Beleza? Valeu, brigadão, agradeço muito a presença de todos vocês. Valeu, meu camarada. Eu que agradeço. Fala aí, Aparício. Um abraço, falei só isso. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de todo mundo. A ideia é disponibilizar essa gravação para vocês. Eu tenho que descobrir como, mas eu vou fazer. E a gente se vê semana que vem, então, na sexta-feira, aqui com a Luciana Punk. Tranquilo? Vocês não esqueçam, só o rock salva. E obrigado aí, e vamos ler Desassossegos. Abraço, galera. Valeu, valeu. Até mais, gente. Até mais. Grande abraço, valeu. Valeu.